Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas, no programa da segunda-feira, que é a Minipédia. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a senhora Bia Siqueira. Olá, gente, e aí, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei. Meus queridos quarentenados, né? Estamos aqui quarentenados nessa grade maravilhosa. Há muito tempo atrás, no programa do Faustão, tinha um quadro Jogo da Velha. Ficavam os caras sentados nos quadrinhos assim. Somos nós. Estamos aqui hoje para, mais uma vez, tratar sobre um assunto bacana e interessante. Só que hoje é a partir de um filme que ficou muito conhecido aí ultimamente, lançado pela Netflix, produzido na Espanha. Na Espanha, isso mesmo. É o filme O Poço, que foi publicado, salvo engano, foi no final de 2019, mas só ficou famosíssimo agora em 2020. E ele traz uma série de reflexões, não é? Bacana sobre a sociedade. Bacana é um jeito carinhoso de falar, né? Porque as metáforas, elas são banhadas a muito sangue e violência. Mas o que é que a gente pode aprender e analisar sobre esse filme que causou tanto alvoroço e tanta gente assistiu? É o que a gente vai debater nos próximos 30 minutos aqui. Mas antes vamos para os nossos recadinhos. Kleber Roberto, manda aí. Se a pessoa que curte nosso conteúdo, se ela pensar, rapaz, eu queria ajudar o historiante, mas não sei como, você tem alguma dica para ela? Você vai fazer um bem para sua saúde, porque o dinheiro que você compraria um Cup Noodles lá cheio de sódio, você vai fazer um apoio para o historiante. Porque a partir de R$4 você vai lá no nosso Apoia-se, apoia.se/historiante, e vai fazer a sua contribuição. Olha, esse valor é irrisório, menos de $1. Você vai ter conhecimento na palma da mão, vai apoiar o portal Historiante com essa sua contribuição para a parte do nosso grupo secreto com muitos conteúdos, e também para a parte do sorteio mensal de livros que retornará depois desse período de quarentena, já que está tendo uma certa dificuldade no envio de materiais para o correio devido a este período. Pois é, então peguem aí o recado do senhor Kleber Roberto, vão lá no apoia.se/historiante, sejam nossos apoiadores, ajudem os produtores de conteúdo independentes a manter sua produção, né, ao longo desse período de quarentena. Conheça também a família Historiante de podcasts, além deste aqui que você está ouvindo, você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, que tem episódio novo aí que saiu, e você também tem o podcast das Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais. Aproveita que você está ouvindo aqui nosso programa e baixe o nosso aplicativo, né, Bia Siqueira? Gente, lá na Apple Store não, errei. Play Store. Lá na Play Store. Você baixa e aí você pode ter acesso ao nosso conteúdo no seu celular, em qualquer lugar, dentro do carro, no ônibus, não que você deva sair, ou até na sua casa mesmo. Lavando os pratos, né? Ouvindo as aulas Isso em mesmo. áudio exclusivas que tem lá. Inclusive, Bia Siqueira precisa colocar sua vozinha lá no aplicativo também. Preciso gravar aulas, eu preciso trabalhar, porque eu tô só nesse negócio de assistir live de cantor sertanejo fascista e não tô trabalhando. Mas eu juro que eu vou parar com isso. Então, vão lá na Play Store, baixe o app do Historiante e estude bastante, em casa, no trabalho, onde quiser. Depois da quarentena, caminhando pela rua, é só botar o fonezinho de ouvido e estudar. Seja nosso aluno também, acesse o site ohistoriante.com.br, clique lá no menu, no link plataforma, e conheça os nossos cursos online, 100% online, né? Com aulas gravadas para você assistir quantas vezes você quiser. Você mesmo faz seu horário de estudo, e o mais bacana de tudo é que você no final recebe seu certificado com valores acadêmicos, né? São 30 horas acadêmicas para você desfrutar. Acesse lá, todos os cursos com a inscrição custando R$ 59,90. Apoiadores têm 40% de desconto, né? Então fica aí a dica para quem for apoiador. Entre lá e escolha o curso da sua preferência, focados em História, Filosofia e Sociologia.
Bom, vamos entrar na nossa pauta agora. O filme O Poço é um filme que em algumas pessoas causa um tanto de náuseas e pode levar algumas pessoas ao vômito, porque ele se utiliza de uma violência muito, enfim, crua para retratar a sociedade que nós vivemos. Ela acompanha a história de um cara que resolveu, ele escolheu, né, entrar no poço. Só que esse poço, ele é o espaço onde muitas pessoas vão de forma voluntária, de forma involuntária. E ele é organizado no seguinte aspecto: uma plataforma desce vários e vários andares com um vão no meio, né? Ela vai descendo por esse vão no meio em vários andares. São vários e vários e vários andares. A cada andar, uma dupla de pessoas está lá confinada. Essa plataforma que desce pelo vão, ela desce com comida. E a ideia é que ela abasteça de comida do primeiro ao último andar. Só que não é bem isso que acontece, porque a nossa organização enquanto ser humano dentro do poço, ela toma contornos um tanto trágicos e complicados, porque a violência, ela se torna algo muito característico dessas pessoas. E aí vem aquela coisa, né? A relação dos de cima com os de baixo, como criar um aspecto de solidariedade entre essas pessoas. Aí fica o grande desafio para quem tá assistindo e para nós, né, que estamos tentando refletir sobre esse filme. E aí, galera, quais são suas primeiras considerações? Eu vou fazer que nem aqueles caras lá do Choque de Cultura. O meu laudo sobre o filme é ceboso. É um filme ceboso. Alerta de spoiler, mas eu acho que também é um grande retrato da desigualdade material. Eu acho que a gente tem como falar longas e longas horas sobre desigualdade material, refletindo sobre esse filme aí. Com o filme O Poço, você vai estar diante tanto de uma análise com relação ao sistema capitalista, ou seja, um sistema em que os de cima terão privilégios, enquanto a pirâmide vai descendo cada vez mais, até o de baixo, que vai ter que literalmente lutar para tentar sobreviver. E você pode fazer até uma analogia com Thomas Hobbes, o estado de natureza em que o homem vai ser inimigo do homem. Eu vou focar em duas personas logo de cara, tá? A primeira é o senhorzinho que fica com ele, o primeiro que aparece que fica com ele, né? E que pra todas as conjecturas que ele fala, ele diz: é óbvio, é tal coisa. E geralmente esse óbvio que ele fala é a coisa mais sinistra possível que vai acontecer no poço. E a outra pessoa é aquela personagem trans, né, que era funcionária e que acaba escolhendo entrar no poço porque ela quer ajudar as pessoas a entender como é que o poço funciona, tentando criar uma espécie de solidariedade entre as pessoas que estão lá no poço. De certo modo, ambos os personagens, eles representam dois caracteres da nossa sociedade. De um lado você vai ter o cara pessimista que vai dizer: o sistema funciona assim, você tem que andar conforme a música toca, então se a violência chega, seja violento, se o de cima come de forma sem se preocupar com quem tá embaixo, faça o mesmo, e aí quem tá embaixo que se vire. A outra moça, ela se preocupa com quem está embaixo e ela tenta criar uma sensação de conscientização. Ela tá lá, tenta ajudar as pessoas e diz: e quando a plataforma desce, ela grita para os de baixo: gente, tentem comer apenas o que é necessário. Se vocês dividirem em determinadas porções, dá para todo mundo comer. E geralmente a galera de baixo não tá nem aí. Quando o cara, ele se manifesta sobre esse assunto, aí ele já passou um tempão com o velhinho já deu um choque de realidade nele. Ele vira pra ela e diz: é o seguinte, a gente só vai conscientizar, a gente não vai conscientizar no papinho não. Ou a gente mostra violência e autoridade, ou os de baixo não respondem. Olha que interessante isso. O cara utiliza-se da estratégia do autoritarismo pra fazer com que os de baixo façam aquilo que ele quer. E quando ele é perguntado: mas e os de cima, como é que a gente vai conscientizar? Aí ele, que tinha cagado pro pessoal de baixo, disse: não dá pra cagar pra cima. E eu achei isso muito interessante. Só pra deixar claro, quem vai assistir a gente, tem spoiler essa parada aqui. Essa minipédia tem spoiler. Você que tá nos ouvindo, se você não assistiu e tem problemas com spoiler, pare agora. Saia desse podcast e vá ligar sua Netflix e vá assistir. Se você não tem problema com isso, permaneça, porque você vai entender muita coisa através desse papo. Mas eu quero dar um destaque para esses dois personagens. O velhinho, com sua perspectiva pessimista sobre a realidade humana, e que se dane, e se eu precisar comer e não tiver comida, eu vou comer
você. Eu vou lhe amarrar, eu vou lhe comer No e já sentido era. ruim da palavra. Eu lhe devoro porque eu preciso me alimentar e não me importa quem você é. Ah, mas a gente não é amigo? Não existe amizade aqui. Já com a moça de cima, ela diz que queria tentar fazer com que as pessoas se conscientizassem. Só que ele diz, as pessoas não vão lhe ouvir, nem os de baixo, nem os de cima, a não ser que você use o autoritarismo pra isso. E dá pra tirar muita coisa aí, né? Uma coisa interessante sobre isso, dele conseguir controlar só quem tá embaixo dele, é uma metáfora muito clara. Você só consegue ter o poder de quem tá abaixo de você dentro de uma escala de hierarquia social. Você não consegue cagar pra cima. Você não consegue mandar em alguém que tem o poder sobre o que você vai comer. Porque é sobre isso que o filme trata. Sobre comida, basicamente. A comida é uma metáfora sobre como sobrevivência. A comida significa sobrevivência. Porque quem tá lá nos últimos níveis, pra quem não viu o filme, é uma mesa de jantar cheia de comida e são mais de 200 níveis. Então são 400 pessoas pra comer, mais ou menos. E aí vai descendo. A primeira come, e depois vai descendo. Quando chega lá embaixo, não tem mais nada para as pessoas comerem. E é sobre isso que a gente tá falando. Sobre a escassez de produto, que existe essa escassez. Só que se as pessoas lá em cima tiverem a consciência de que lá embaixo existem pessoas que precisam se alimentar também, e que eles mudam de lugar, né, Kleber? Ou Pablo, é interessante falar isso. Sim. Eles mudam de lugar em alguns momentos. Então, assim, ao mesmo tempo que você pode acordar no primeiro nível, daqui a pouco você pode estar no nível 200. E isso é um problema. Enfim, essa metáfora de distribuição, eu acho que é uma metáfora sobre distribuição de renda. E que isso também simboliza o autoritarismo. Você só consegue ter poder sobre aquele que você tem algum controle, que é o controle do que a pessoa vai ter para sobreviver. Já falou 200 níveis, mas são, se não me engano, 303 níveis. 333. Ah, é? 333. É mesmo. É porque é número cabalístico. É um número isso mesmo. O número da besta. E aí? É mesmo. Não é Bolsonaro, não, é outra besta. Não é Bolsonaro. Não, dessa vez não. Mas, com relação ao filme, tem essa metáfora da questão do alimento, que vocês percebem dentro desse sistema do capitalismo mesmo. Não é papo aqui de, é papo de comunista, tal, não sei o quê, não. É um papo real que existe dentro de um sistema capitalista, ou seja, o primeiro lá em cima ele vai consumir do melhor, ou seja, no topo zero que vai ter o abastecimento. E conforme vai descendo, as pessoas vão se alimentando, até chegar em um determinado ponto que já não tem mais alimento. Dentro desse sistema capitalista, o que vai ter esse consumo das pessoas, daquele alimento, você percebe que por mais que a mesa esteja cheia, os últimos não vão receber nada. É tanto que dentro do filme, se vocês perceberem, já no finalzinho eles vão distribuindo as porções, mas quando chega ali no nível 200, 250, já não tem mais nada. Ou seja, realmente o sistema capitalista é feito para o que esteja embaixo, eles realmente tenham que lutar para sobreviver. E dentro desse sistema que vocês veem no filme, desse modelo capitalista, que existe, formulado dentro deste poço, conforme vai descendo a bancada, a mesa que ela desce, que é aquela funcionária, ela distribui os alimentos, que ela fala para os outros consumirem. Em um determinado momento, se vocês prestarem atenção, quando ele pergunta sobre uma criança que tem no filme, tem um menor aqui, ela diz, não tem menor porque o sistema, a administração não permite, só mais de 16 anos. Ela dá a entender que aquela pessoa que está dentro de um sistema capitalista vê as diferenças que vão ocorrer, mas não aceita que o sistema é falho, e o sistema capitalista é falho. É tanto que vocês veem, de 10 em 10 anos tem uma crise econômica aí explodindo no mundo. Agora vamos ter mais uma, que é a crise provocada pelo coronavírus. Sim. Mas enfim, e ela diz que não tem crianças menores de idade aqui, mas ele descobre que tem aquela filha, a filha de uma personagem, está lá no poço, ou seja, ele percebe, ele vê a falha
dentro do sistema. E é algo que as pessoas que muitas vezes se acham, eu sou capitalista porque eu consegui comprar um iPhone, um notebook. Não, você não é capitalista, você tem acesso a bens de consumo. O capitalista é aquele no nível 1, aquele que vai comer a bancada cheia. Você vai no máximo estar ali na bancada 48, comendo um resto ali de alguma coisa. Eu acho que até quem tá no nível 1 nem detalhe, viu, Kleber? Quem tá no nível 1 é só quem tá no nível 0, na verdade. Tá dentro do sistema. Quem tá no nível 1 tá dentro do sistema. Quer dizer, concordando com o que você tá falando. Até quem tá no nível mais alto continua fazendo parte do mesmo sistema. Essa questão que Bia bem lembrou, que as pessoas estão no nível 6, vão pro nível 200, está no nível 171, vai pro 48, fica variando de lugar do poço, é uma analogia às crises que tem dentro do sistema capitalista. Ou seja, a crise, quando vem a crise, você vai lá para baixo, pro nível 200, para comer o lixo, ou então lutar contra uma outra pessoa do seu nível para comer, e muitas vezes até comer a outra pessoa. No sentido literal, no sentido, digamos, antropofágico. Ou você está fora da crise, está lá no topo, e achando que está comandando tudo, mas não está comandando, como bem lembrado pelo professor Pablo. Só quem vai comandar é quem está no nível 0, que está colocando tudo ali na mesa. Para mim, uma grande reflexão sobre esse filme é que comida não pode ser produto de consumo. Não pode ser, não pode ser monetizada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim, sim. Comida é um direito básico, fundamental, porque é uma questão de sobrevivência. Para mim, essa é a primeira reflexão sobre o filme. Que comida não deveria ser produto de luxo. Não é assim. A pessoa não sobrevive. Ninguém faz nada com fome ou com sede. Comida e água são coisas que não deveriam ser produtos. Outra reflexão, acho que atrapalhei Pablo, aquela parte do dinheiro, gente. Vocês viram? Tem uma mulher com um monte de nota de dinheiro, assim. Isso, que de lá não serve pra nada. Isso, ela tá com um monte de dinheiro dentro do poço e o dinheiro dela não vale nada lá. Por quê que o dinheiro dela não vale nada lá? Porque o sistema lá é diferente. Porque as pessoas não têm o que trocar por dinheiro. Lá a moeda de troca é outra. É muito mais a violência, o olho por olho e comida mesmo, do que o dinheiro. O que me leva a outra reflexão, que é sobre o que eu falei na live com o Kleber Mendonça, que tipo, em momentos de crise real humanitário, o dinheiro não compra tudo. Como está acontecendo com o coronavírus, enfim. E a própria questão do poder não é necessariamente apenas baseado no dinheiro, né? O poder tem outros mecanismos de execução que fazem com que os indivíduos sejam submetidos a ele. E você puxou essa coisa de que a mulher levou dinheiro, né? Só pra deixar claro pra quem tá ouvindo a gente, pra você entrar no poço você escolhe uma coisa que você quer levar consigo. O velhinho leva uma faca, a moça leva um cachorrinho e o personagem principal leva um livro de Don Quixote. E ele não está desconectado, gente. Don Quixote faz parte do enredo do poço. Notem, eu queria que vocês notassem a semelhança do personagem principal com o personagem clássico Don Quixote. O bigodinho dele, a barbichinha dele foi cortado e ele foi escolhido para parecer com Don Quixote fisicamente. A segunda coisa, ele, enquanto Don Quixote, encontrou seu Sancho Panza. Ou ele desce sozinho todos os andares sem estar acompanhado de alguém? Não, ele está acompanhado de alguém. É um cara que tem a esperança de ir embora. O cara que tem a esperança de uma recompensa. E ele só topa acompanhar o personagem principal quando ele lhe propõe uma recompensa, tal qual acontece em Don Quixote. O Sancho Panza só acompanha Don Quixote porque Don Quixote promete a ele uma marca. Uma marca é um termo medieval, Sr. Kleber, para delimitar um determinado território que faz fileira entre o território cristão contra o território muçulmano. Então, Don Quixote, o Sancho Panza só aceita participar da viagem do Don Quixote quando ele lhe promete uma coisa. E é o que acontece com o rapaz, né? Primeiro que ele sofre um preconceito racial claríssimo, né? Daquele casal do andar de cima. Vem cá, vou lhe ajudar. Quando ele tenta subir a mulher, que foi uma cena absurda que eu achei, escatológica, ela defeca na cabeça dele e não, volta pro seu lugar e xinga ele, né? Então, Sancho Panza do filme, né? Esse personagem, eu não lembro o nome dele. Ele só aceita descer até o último andar. E ele acredita na viagem do Don Quixote, do nosso filme, né? Porque Don Quixote, a viagem dele é que existem inimigos que a gente precisa
vencer, né? Os moinhos de vento. O cara do personagem diz, o cara do filme diz: tem uma criança aqui, nós precisamos ajudar essa mulher, porque essa criança vai nos ajudar a quebrar o sistema. Isso é o moinho de vento desse nosso Don Quixote do filme O Poço. E o Sancho Panza aceita a ideia, compra a ideia e desce com ele até o último andar, que aí entra a numerologia judaica, né? 333 vezes 2, que é o número de pessoas que tem lá, são 666. 666 é o número bíblico creditado à besta do Apocalipse, correto? Ao demônio. Isso mesmo, ao capiroto. E é outra metáfora, né? Porque ele desce até o último andar pra poder fazer isso. E aí tem mais uma metáfora, que é uma metáfora religiosa. Algumas pessoas dizem que não, mas é uma metáfora religiosa. Quem é que desce até o inferno? Nossa, várias. Quem é que desce até a mansão dos mortos? Segundo a tradição católica, né? O Crê em Deus Pai diz isso. Quem é que desce até a mansão dos mortos e ressuscita ao terceiro dia, trazendo uma boa nova, uma mensagem de esperança, senão Jesus Cristo? Tem essa metáfora de que o personagem principal é uma espécie de Messias, né? Isso. Um salvador e tal. Quando o Pablo me falou que a gente ia gravar sobre esse filme, eu logo falei, com certeza Pablo quer falar sobre religião. Vamos lá, Pablo. Não, mas tem essa questão esse entrecruzamento, né, que eles fazem. Mas eu acredito que a figura da criança seja ainda mais forte, porque a criança simboliza as novas gerações, aquilo que está por vir, aquela pessoa que, nascida no sistema, pode pensar diferente desse sistema, e é ela que ele tenta mandar pra cima. Inclusive, quem manda o cara mandar alguma coisa pra cima? Ela nasceu lá, será? Pelo que se mostra lá, parece que ela nasceu lá, porque ninguém sabe quanto tempo aquela mulher tá lá, e é uma criança do que? 7 anos, 8 anos? Aproximadamente. Então, e quem dá a dica para que, vocês têm que mandar uma mensagem lá pra cima, é um ancião sentado numa cadeira de rodas, né, que o cara, até o amigo do Messias fica até assustado assim, aí ele pergunta, quem é esse cara? Aí ele diz, é um sábio homem, é um ancião, e esse ancião é quem diz, manda a mensagem lá pra cima, você tem que mandar uma mensagem pra mostrar que as coisas aqui embaixo não estão certas. E o que seria isso? Mandar uma oferenda. A oferenda era uma tortinha, né, só que a tortinha acaba sendo devorada pela própria criança. Aí o que acontece? A oferenda vai ser a criança, o sacrifício da criança, mandada de volta pra ela mostrar que o sistema tá corrompido. Aí tem toda aquela coisa, né? Criança, nova geração, as novas ideias que podem mudar esse sistema, enfim. Transformação, né? Isso mesmo. É outro trecho que como comentei no início, que lembra essa questão da violência dentro do poço. Isso lembrou bastante Thomas Hobbes. Nós temos até o discurso dele, assim, dos contratualistas, e lembrou bastante essa questão do estado de natureza, o estado natural do homem, esse estado de violência. É tanto que um dos personagens, que é o personagem que, infelizmente, esqueci o nome dele, é o Óbvio, sempre comenta isso. O senhor Óbvio. Ele diz que ele leva a faca e comenta que outras pessoas levam outras coisas, levam armas, espadas, bestas. Bestas é aquela arma que é tipo um arco e flecha, só que é montada em cima de uma base. Ou seja, todos vão ali já com o intuito de no momento de desespero, no momento em que esse contrato dessa sociedade, essa ordem que é mantida através do alimento que vai descendo, essa ordem se quebra, ou seja, não tem um alimento para manter essa ordem entre as pessoas, eles partem para a violência, eles partem para a agressão para tentar sobreviver, lutando um contra o outro dentro desse sistema, que é um sistema que dá a entender que é montado exatamente para os últimos lutarem entre si, para sobreviver. Eu acho que a principal metáfora que tem no filme, eu acabei esquecendo de comentar, a mais óbvia, é sobre o sistema carcerário. Acho que é uma grande crítica ao sistema carcerário que a gente tem no mundo inteiro hoje, e ele é bastante falho. No mundo inteiro é falho, deixando isso claro. Claro que no Brasil há mais falho, que a gente tem uma estrutura social aí que foi construída em cima do racismo. Nós somos colonizados por escravistas, então é óbvio que isso reflete até hoje, né? E especialmente no sistema carcerário. Assim, eu vi muito no filme sobre isso, sobre você trancar pessoas que às vezes
Tanto que eles falam, você tá aqui por quê? O que você fez para estar aqui? É como se fosse uma cadeia mesmo. Você tá sendo punido por alguma coisa. E aí a gente vê até onde vai o sadismo de dimensão desse pulso. Até onde vai esse sadismo de você botar pessoas pra literalmente se matarem pra conseguir sobreviver a mais um dia ou mais uma semana lá dentro do pulso. Enfim, uma coisa pra se pensar também. Como essa pessoa vai sair do pulso? Ela vai sair mais feliz, vai sair ressocializada, ela vai sair reinserida na sociedade, ou ela vai sair com grande ódio no coração, querendo destruir o mundo. Querendo matar todo mundo, né? Revoltado. Igual as pessoas que vão pro Brasil. Pois é. Exatamente. É uma reação em cadeia. Você cria pessoas revoltadas, pessoas revoltosas. Certeza. Eu acho que O Poço é um filme forte, né? Pesado. Mas ele nos ajuda a pensar, a refletir muito sobre a nossa organização, né? Como, e principalmente, como todas aquelas pessoas, se elas se organizassem, elas conseguiriam, de fato, quebrar esse sistema, né? Através de uma criação de uma consciência de classe. Só que isso é muito difícil, porque a gente se enxerga em andares distintos, né? Você não vai conseguir fazer com que um médico entenda que ele e o cara que trabalha na linha de produção de uma fábrica fazem parte da classe trabalhadora e que eles deveriam estar juntos e se organizar para lutar contra o sistema. É muito difícil, né? Fazer esse tipo de coisa. Mas quem sabe, né? Se desenhando consegue. Agora que tá desenhado, será que a gente consegue fazer isso? Cena... agora tá desenhado. Tem uma cena, Pablo, diga aí pra mim, eu não sou cristã, pessoal. Olá, boa noite. Sim. Não sou cristã. E tem uma cena muito forte, eu acho que é a cena mais nojenta do filme, que ele faz uma referência ao cristianismo. O outro cara morre, né? E aí ele começa a falar: coma a minha carne, bebam meu sangue, não sei o quê. Uma referência àquela fala de Jesus Cristo. Isso mesmo. E é uma cena muito nojenta. Existe algumas pessoas pensando, será que as pessoas consideram heresia? Não, tem gente que tá muito resistente com a explicação religiosa do filme, mas essa explicação ela existe. Existem metáforas. O cara não colocou a ideia de um Messias lá desconectado. Não foi do nada que ele tirou isso. Não existe filme criado, simbologia de um filme criada pra nada, do nada. Ela existe com uma finalidade, né? Então essa ideia de você devorar a carne de alguém e o sangue de alguém é uma metáfora com o cristianismo, porque agora sim, é uma metáfora completamente invertida, porque no cristianismo você tem o corpo e o sangue de Cristo transformados no pão e no vinho. E quem bebe do sangue dele e quem come da sua carne tem a vida eterna, ou alcança a vida eterna, enfim. Que é a ideia da comunhão. No caso do filme é completamente invertido. Você comer e beber o sangue do indivíduo é você condená-lo à morte, você destruí-lo pouco a pouco, numa inversão completa, né? Então ele seria uma espécie de... Essa metáfora seria uma espécie de inversão da lógica cristã sobre essa questão da comunhão, né? E não que o cara fosse herege ou ateu, enfim, mas para ele mostrar como aquela realidade do poço, ela é tão terrível e tão abominável, né? A chegar a esse ponto. Outra metáfora também é o senhor que anda na cadeira de rodas. Sim, o ancião. Que é um homem sábio. Isso. O ancião e tal. Pra mim, ele é como se fosse um líder religioso. Porque, assim, ele prega coisas pros companheiros dele de nível. Porque ficam duas pessoas no nível, tá, gente? Então, sim, sempre você tem um companheiro ali. E aí, ele sempre prega pra pessoa que tá com ele a salvação e coisas boas, esperança, essas coisas. Aí, sentimentos bons. Ele prega esse tipo de coisa pras pessoas que estão com ele. Tanto que ele que dá o conselho, né, que vocês precisam mandar uma mensagem pra quem tá lá em cima, pra administração. Sim. Vocês precisam mandar esse símbolo. É um símbolo de resistência, que é a menina. E aí, eu vi essa cena que ele começa a pregar e que todo mundo respeita muito a opinião dele como uma metáfora à religião dentro dessa condição desumana que eles vivem. Você tá numa condição muito ruim, muito terrível. E é que quando alguém fala pra você palavras de conforto, isso te faz bem, né? Eu vi isso como uma metáfora à religião, à vida real. Só um trechozinho rápido. Para concluir, já estamos no final, naquela parte que a gente comentou bastante sobre o poço, as pessoas que estão presas no poço, mas esquecemos também dos cozinheiros, que estão lá sempre cozinhando para o pessoal do poço, e tem uma parte que eles estão com aquela tortinha
uma tortinha que parece que tem um cabelo nela. E aí o administrador, a pessoa que administra aquela cozinha, ele vai dar bronca em todos os funcionários, mostrando a torta como se tivesse cabelo. Tira o cabelo e chama um negro, uma negra, um oriental e um branco. E vai analisar o cabelo para ver de quem era aquele cabelo naquele alimento. Aquilo ali, para mim, simbolizou algo como se, dentro desse sistema que estamos, a falha de pessoas que estão ali na liderança, que estão ali próximo do comando, é uma falha que não pode ser admitida, porque a falha ela vai resultar em consequências graves mais na frente. É algo que podemos levar atualmente para o contexto, por exemplo, da Itália. A Itália, que é um país de primeiro mundo, uma potência econômica, faz parte da União Europeia, mas está tendo um problema, que digamos, é o fio do cabelo na torta, que é um problema econômico da sua receita, que é ruim, e isso quem administra, quem está mais próximo do poder na União Europeia, a Alemanha estava querendo bloquear verbas para o envio para a Itália. Aquilo ali, na hora que eu assisti aquela cena, eu lembrei logo disso, ou seja, mesmo você estando ali naquele grupo das pessoas que lideram, você muitas vezes não é o líder, porque uma falha sua vai se tornar uma consequência mais grave diante do quem está acima de você lá na frente. Depois que eu assisti, eu cheguei à conclusão de que o cara, ele queria fazer uma crítica... Assim, eu acho que ele pensou nesse roteiro durante anos. Ele quis fazer isso durante anos, só que ele não teve como produzir. E aí chegou a Netflix e disse, você vai fazer. Porque o dinheiro está na sua conta. Você vai produzir. E ele criou uma crítica profunda ao sistema, à organização desse sistema, criticando religião, criticando o sistema econômico, criticando a divisão de classes e criticando a péssima divisão de renda no mundo. Ele juntou tudo e construiu essa metáfora no Poço. É uma profusão. Você viu, a gente tá aqui do início do programa até agora, são várias e várias reflexões. E se a gente fosse ter mais 2 horas aqui de conversa, ia ser mais 2 horas de um bocado de reflexão que o filme ia trazer. Né? Então eu recomendo que você que está nos ouvindo assista, se você não assistiu, mas assista fora do horário de almoço, de comer, tá? Porque não recomendo não assista comendo nada não, tá? Porque é bem nojento mesmo. Ok, pessoal, chegamos ao final de mais uma gravação da Minipédia. Recados? Vocês querem deixar alguma mensagem para a humanidade? Para a humanidade, não sai de casa. Fica em casa. Perfeito. Kleber, alguma mensagem? Galera, leiam mais Marx e menos Mises. Com certeza. Inclusive, Mises foi desenterrado, né? O cara já estava enterrado nas sombras do passado aí. Tiraram ele do nada. Eu quero dar outro conselho. Diz. Não leia jornal. Adoece. Leia alguma outra coisa. Não, não. Rapaz, eu tô sugerindo que as pessoas leiam as literaturas atrasadas. Os romances e tal. Tira esse tempo e tira esse atraso. Por exemplo, Stephen King. É muito bom. Muito bom. Stephen King, Se você pensar, vou ler o King, um grande terror, vou ler o jornal. Ler o terror, muito melhor. É, muito melhor. Leiam... Prejudica muito menos a sua cabeça. Leiam ficção, leiam romance e tal. Eu não posso falar nada porque eu vivo ligado no jornal, então eu não posso dar conselho nenhum. Eu também. Ok, pessoal, então é isso. Um grande abraço. E no 3 vamos dar um tchauzinho pra galera. Tchau! Tchau! Hora de dar tchau!